Por 10 anos trabalhei incansavelmente. Turnos dobrados, feriados sem descanso, vivendo com o mínimo possível. Tudo para alcançar um único objetivo: comprar minha própria casa. Não qualquer casa, mas aquela que eu sonhava desde a adolescência. No bairro da Mooca, em São Paulo, um sobrado simples, mas que para mim representava o mundo. Cada tijolo simbolizava meus sacrifícios. Quando finalmente recebi as chaves, fiquei parado na soleira da porta e chorei. Não de exaustão, mas de orgulho avassalador por ter construído algo que ninguém poderia tirar de mim. Ou pelo menos era o que eu pensava. Meu relacionamento com meus pais sempre foi complicado. Nasci e cresci em Ribeirão Preto, interior, paulista, numa família de classe média. Meu pai, seu Antônio, trabalhava como gerente de uma agência bancária e minha mãe, Dona Teresa, era professora. Eles acreditavam em apoiar minha irmã Márcia incondicionalmente, enquanto eu era esperado que me virasse sozinho. Nunca reclamei. Encarei isso como parte de ser o filho mais velho. Ajudaram-na durante a faculdade, pagaram seu aluguel, até compraram um carro para ela. E eu estava por conta própria desde os 18 anos. Lembro do dia em que saí de casa para tentar a vida na capital. Meu pai me deu um tapinha nas costas e disse: "Se vira, rapaz. Homem que é homem constrói seu próprio caminho." Na época, interpretei aquilo como um voto de confiança. Hoje, entendo como um abandono disfarçado de lição. Comecei como auxiliar administrativo numa construtora. Morava num quartinho apertado em Itaquera. Dividíamos banheiro entre 6 pessoas. O cheiro de mofo nas paredes me acordava todas as manhãs. Estudava à noite, fazia bicos nos fins de semana. Passei fome algumas vezes, mas nunca pedi ajuda. O orgulho? Talvez. Ou apenas a certeza de que não adiantaria ligar para casa. Aos poucos, fui subindo. Virei assistente, depois analista, finalmente gerente de projetos. O salário melhorou, mas meus hábitos continuaram os mesmos. Não saía para bares caros como meus colegas, não viajava nas férias, não comprava roupas de marca. Cada centavo ia para minha poupança, o fundo para minha casa. Não guardava ressentimentos, pelo menos não até eles aparecerem na minha porta, sorrindo educadamente, dizendo que queriam que eu transferisse a escritura para Márcia. Ela tem 2 filhos agora, Paulo. Minha mãe explicou como se estivesse falando do clima. O apartamento dela é pequeno demais. Você é solteiro, pode recomeçar facilmente. Fiquei ali parado, olhando para o café que havia servido a eles, achando que era algum tipo de piada de mau gosto. Mas seus rostos estavam sérios. Vocês estão me pedindo para dar a única coisa que construí na vida para a Márcia? A casa que levei 10 anos para comprar? Não estamos pedindo. Meu pai disse, cruzando os braços. Estamos lembrando você do seu dever com a família. Sua irmã precisa mais que você. Recusei calmamente. Expliquei que amava minha sobrinha e meu sobrinho, que Márcia seria sempre bem-vinda para visitar, mas que a casa era minha. Foi quando tudo desmoronou. Meu pai levantou-se da mesa, o rosto vermelho. Você sempre foi egoísta, Paulo, sempre pensando só em você. Semanas depois recebi papéis do tribunal. Meus próprios pais estavam me processando, alegando que a casa era propriedade familiar e que eu tinha concordado, verbalmente, em deixar minha irmã morar nela permanentemente. Era uma mentira, e isso quebrou algo dentro de mim. Na noite em que recebi a intimação, sentei-me sozinho no quintal dos fundos, olhando para as janelas do vizinho, o seu Geraldo, que regava suas samambaias. Ele acenou como sempre fazia. Tudo bem, Paulo? Tudo, respondi automaticamente. Mas não estava. Pela primeira vez desde que me mudei para São Paulo, chorei não de alegria ou orgulho, mas de decepção. A família que eu ainda tentava impressionar, mesmo à distância, agora me arrastava para um tribunal. Por quê? Porque tive a audácia de conquistar algo sozinho. Porque não me curvei quando exigiram que entregasse meu suor em uma bandeja de prata. O Fórum da Barra Funda
Parecia um lugar alienígena naquela manhã de terça-feira. Já tinha passado por ali algumas vezes a trabalho, mas nunca imaginei que estaria sentado como réu, defendendo-me da minha própria família. O ar-condicionado deixava o ambiente gelado demais, ou talvez fosse apenas o frio na barriga que me consumia por dentro. Meus pais sentaram-se do outro lado, sem dirigir o olhar em minha direção nenhuma vez sequer. Minha irmã Márcia também estava lá, ninando o pequeno Lucas, de apenas 8 meses. O mais velho, Felipe, de 4 anos, estava na creche. De vez em quando, ela me lançava olhares de desprezo, como se eu fosse um monstro por não entregar minha casa para ela. Contratei um advogado modesto, o Dr. Pereira, um senhor de seus 60 anos que conheci por indicação de um colega de trabalho. Ele cobrava um preço que eu podia pagar. Já meus pais vieram com um especialista em direito, de família de terno impecável e pasta de couro legítimo. Dr. Menezes era conhecido por representar famílias ricas em disputas de herança. Desde sua apresentação inicial, ele pintou um quadro onde eu era o vilão insensível roubando o teto de uma mãe e seus filhos inocentes. O réu verbalmente prometeu à sua irmã que poderia estabelecer residência permanente no imóvel em questão, afirmou Dr. Menezes com uma confiança que me deixou nauseado. Existem testemunhas desse acordo familiar. As testemunhas eram meus tios, primos e até o padrinho de Márcia. Todos repetiram a mesma história fabricada. Que durante um almoço de domingo há 2 anos, eu havia dito que a casa estaria sempre disponível para a Márcia e as crianças. O que realmente aconteceu foi que, quando ela se separou do marido, ofereci meu sofá-cama por algumas semanas até ela se reorganizar. Esse gesto de bondade agora era transformado em uma espécie de contrato vitalício. Dr. Pereira tentava rebater como podia, apresentando extratos bancários, comprovantes de pagamento, a escritura com apenas o meu nome. Mas a cada audiência sentia que perdíamos terreno. O juiz, Dr. Cláudio Mendonça, um homem de expressão neutra e olhos atentos, escutava tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Seu Paulo, perguntou-me o Dr. Menezes durante o interrogatório, você não acha cruel negar abrigo aos seus próprios sobrinhos quando tem uma casa com 3 quartos para você sozinho? Antes que pudesse responder, meu advogado interveio alegando condução tendenciosa. O juiz concordou, mas o estrago já estava feito. Vi minha mãe enxugando uma lágrima discreta, teatralmente posicionada para o momento exato em que o juiz olhava em sua direção. Durante o intervalo de uma das audiências, encontrei Márcia no corredor. Tentei uma aproximação. Márcia, por que você está fazendo isso? Poderíamos ter conversado. Ela ajeitou o bebê no colo e respondeu sem me olhar nos olhos. Você sempre teve tudo mais fácil, Paulo. Sempre foi o preferido, mesmo morando longe. Agora que preciso de ajuda de verdade, você vira as costas. Fiquei paralisado, incapaz de processar tamanha inversão da realidade. Preferido? Eu, o mesmo que saiu de casa aos 18 com uma mochila nas costas e R$ 200 no bolso? O mesmo que passou anos mandando dinheiro para ajudar nas despesas da casa, mesmo quando mal tinha para mim? Você está enganada, foi tudo o que consegui dizer antes dela se afastar. A cada nova sessão no tribunal sentia-me mais vazio. Não estava apenas defendendo minha propriedade. Estava lutando pela minha dignidade, pela validação do meu esforço. Os colegas do trabalho começaram a notar meu abatimento. Ricardo, meu gerente, até me ofereceu alguns dias de folga que recusei. O trabalho era a única coisa normal que me restava. Numa noite, depois de mais um dia desgastante no tribunal, recebi uma ligação inesperada do meu padrinho, tio João. Ele não tinha aparecido como testemunha, o único familiar que se manteve neutro. Paulo, meu filho, eu sei que você está sendo injustiçado, disse ele com sua voz rouca. Seu avô ficaria orgulhoso da sua força. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Meu avô Geraldo, pai da minha mãe, tinha sido pedreiro a vida toda. Construiu a própria casa tijolo por tijolo, trabalhando aos finais de semana. Ele faleceu quando eu tinha 14 anos.
mas suas mãos calejadas e seu sorriso honesto permaneceram vivos na minha memória. Na véspera da audiência final, tomei uma decisão. Chamei Dr. Pereira até meu apartamento e disse que queria falar pessoalmente ao juiz, sem intermediários. Ele tentou me dissuadir, explicando os riscos, mas minha mente estava feita. Não tenho nada a perder além da verdade, afirmei. E essa eles já tentaram me tirar. Quando o juiz autorizou que eu falasse, levantei-me com as pernas bambas e a garganta seca. A sala do tribunal parecia girar ao meu redor. Vi de relance o olhar preocupado do Dr. Pereira, o sorriso confiante do advogado da minha família, o rosto impassível dos meus pais. Respirei fundo, ajeitei o único terno que possuía, comprado há 3 anos para um casamento de um colega, e encarei diretamente o Dr. Cláudio Mendonça. Meritíssimo, comecei, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra. Trabalhei por 10 anos para comprar aquela casa. Ninguém mais contribuiu com 1 centavo sequer. Meu nome está na escritura. Paguei cada prestação do financiamento, cada reforma, cada imposto. E agora sou acusado de crueldade porque não quis abrir mão da única coisa que construí para mim mesmo? Fiz uma pausa tentando controlar a emoção. O silêncio na sala era absoluto. Saí de Ribeirão Preto aos 18 anos com R$ 200 no bolso. Morei em pensão, dividi quarto com desconhecidos, economizei cada tostão. Enquanto isso, meus pais pagavam a faculdade particular da minha irmã. Compraram um carro para ela. Mobiliaram seu primeiro apartamento. Nunca reclamei. Entendia que era o filho mais velho, que precisava me virar. Mas agora eles dizem que minha casa na verdade pertence à família? Olhei de relance para meus pais. Meu pai mantinha o queixo erguido, orgulhoso mesmo naquela situação. Minha mãe fitava o chão. Quando minha irmã se separou, abri as portas da minha casa para ela e meu sobrinho, que na época era apenas um bebê. Dormi no sofá por 3 meses para que ela tivesse o quarto. Ajudei a procurar um apartamento para ela, até emprestei dinheiro para o depósito. E agora usam esse gesto contra mim, transformando bondade em obrigação? O juiz me observava atentamente, sem demonstrar emoção. Continuei. Meritíssimo, amo minha família, amo meus sobrinhos. Mas amor não significa anular a si mesmo. Se este tribunal decidir que um homem pode perder sua casa, porque uma vez abriu suas portas para ajudar, então qual é o sentido de trabalhar, sacrificar ou sonhar? Houve um silêncio prolongado na sala. O juiz se recostou na cadeira, batendo levemente sua caneta contra a pasta de documentos. Então, calmamente, ele se voltou para o advogado dos meus pais e fez uma pergunta simples. Dr. Menezes, o senhor pode mostrar algum acordo legal ou escrito onde conste que a casa é compartilhada? Ou foi prometida à senhora Márcia Silva? O advogado hesitou, pegando alguns papéis em sua pasta. Meritíssimo, temos aqui declarações de testemunhas que confirmam o compromisso verbal assumido pelo réu durante um almoço familiar em julho de 2021. Testemunhas que são todos parentes da parte autora, observou o juiz folheando suas anotações. Algum documento assinado? Alguma transferência bancária que comprove participação da família na aquisição do imóvel? As obrigações familiares nem sempre são documentadas, meritíssimo. Trata-se de um compromisso moral. Doutor, interrompeu o juiz, este tribunal lida com a lei, não com sentimentos. Solicito todos os documentos relacionados à casa. Extratos bancários, registros de hipoteca, escrituras. Tudo. Aquela pergunta, uma simples frase, inclinou todo o caso. O ônus da prova mudou, e naquele momento senti a maré virando. Durante o recesso, fiquei sentado sozinho num banco do corredor. Vi minha irmã chorar no ombro da minha mãe. Meu pai conversava intensamente com o advogado, gesticulando. Fechei os olhos, exausto. Pensei no meu avô Geraldo em suas mãos calejadas construindo sua própria casa nos fins de semana. Casa de homem é seu castelo, Paulo. Ele costumava dizer. Ninguém tem o direito de tirar isso de você. Quando a sessão recomeçou,
O clima tinha mudado. O Dr. Menezes parecia menos confiante. Apresentou alguns documentos, mas eram apenas fotos de família, mensagens de texto descontextualizadas, nada substancial. Dr. Pereira, por outro lado, exibiu uma pasta organizada com todos os meus comprovantes: o contrato de financiamento, os pagamentos mensais, os impostos, tudo em meu nome. O tribunal também solicita uma revisão da assistência financeira fornecida pelos senhores Antônio e Teresa Silva aos seus filhos nos últimos 5 anos, declarou o juiz, para surpresa geral. 2 semanas depois, essa análise revelou, através de extratos bancários, que meus pais haviam gasto mais de R$150 mil com minha irmã nesse período. Em contraste, não tinham contribuído com nada para mim desde que saí de casa. Quando questionado sobre o motivo, meu pai simplesmente disse: "Ele nunca precisou de ajuda." Aquela frase me atingiu como um tapa. Nunca precisei de ajuda porque nunca me ofereceram nenhuma. Sobrevivi sem ela. Mas isso não me tornava menos merecedor. O juiz assentiu lentamente e disse: "Este caso não é sobre disputas familiares. É sobre direitos de propriedade. E sobre esse assunto não há ambiguidade. A casa pertence exclusivamente ao réu, Sr. Paulo Silva." Não consegui respirar. Tinha vencido, mas não parecia uma vitória. Parecia um luto. O luto por uma família que talvez nunca tivesse existido da forma como eu imaginava. Quando saí da sala, minha irmã passou por mim, carregando o bebê, sem dizer uma palavra. Minha mãe me olhou brevemente, seus olhos vermelhos, antes de seguir, em frente. Meu pai permaneceu sentado encarando o vazio. Dr. Pereira apertou meu ombro. "Você fez o que precisava fazer, Paulo." "É," respondi, sentindo um peso estranho no peito. "Mas a que custo?" Após a pergunta certeira do juiz, tudo desmoronou para meus pais e minha irmã. Dr. Menezes tentou mudar sua estratégia, alegando obrigação moral. Mas tribunais lidam com leis, não com sentimentos. Quando o juiz solicitou toda a documentação referente à casa, ficou claro que o caso estava pendendo para meu lado. Cada papel, cada documento mostrava apenas meu nome. Era indiscutível. Passei noites em claro revisando extratos bancários antigos, reunindo comprovantes de pagamento, organizando tudo em pastas cuidadosamente etiquetadas. Lembrei-me das vezes em que fiz horas extras para cobrir uma parcela mais alta dos meses em que comi miojo para economizar. Tudo para provar o óbvio, que a casa era minha, conquistada com o meu suor. Uma semana depois, Dr. Pereira me ligou com uma notícia surpreendente. O juiz havia ordenado algo inesperado: uma revisão completa de toda a assistência financeira dada pelos meus pais a ambos os filhos nos últimos 5 anos. Documentos bancários, transferências, presentes substanciais, tudo seria analisado. "Isso é bom ou ruim?" perguntei confuso. "É incomum", respondeu Dr. Pereira. "Mas acredito que o juiz quer entender o padrão de comportamento da sua família. Pode ser positivo para nós." E foi. Na audiência seguinte, um perito contábil apresentou um relatório detalhado. Veio à luz, através de extratos bancários, que meus pais haviam gasto mais de R$150 mil com Márcia nos últimos 5 anos. Pagamento de aluguel, escola particular para Felipe, mobília nova após o divórcio, tratamentos médicos, até mesmo uma viagem para Porto Seguro, para ajudá-la a superar a separação. Em contraste, não haviam contribuído com nada para mim desde que saí de casa. Meu pai se remexeu na cadeira quando o juiz questionou essa disparidade. Seu rosto estava vermelho, uma veia pulsava em sua têmpora. "O senhor consegue explicar essa diferença de tratamento entre seus filhos, Sr. Antônio?" perguntou o juiz. Meu pai encarou o juiz com aquela expressão que eu conhecia bem, a de quem não admite estar errado. "Ele nunca precisou de ajuda", respondeu secamente. O Dr. Mendonça removeu os óculos, limpou as lentes vagarosamente e os recolocou antes de continuar. "O senhor alguma vez ofereceu ajuda ao seu filho mais velho?" Silêncio. Meu pai desviou o olhar. Minha mãe mexia nervosamente em sua bolsa. "Não",
Ele finalmente respondeu. Paulo sempre foi independente. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Nunca precisei de ajuda porque nunca me ofereceram nenhuma. Eu havia sobrevivido sozinho não por escolha, mas por falta de opção. Independência não era minha virtude, era minha necessidade. O tribunal também descobriu algo que me surpreendeu. Após meu divórcio, Márcia recebeu uma pensão considerável do ex-marido, Fernando. Algo que ela havia escondido durante o processo. O dinheiro que alegava não ter para alugar um apartamento maior existia, mas estava sendo guardado para o futuro das crianças, segundo seu depoimento. Foi então que entendi. Não se tratava de necessidade, mas de conveniência. Minha casa ficava a 2 quarteirões da escola particular onde Felipe estudava e a 3 quadras do consultório onde minha mãe levava os netos semanalmente para terapia ocupacional. Era o local perfeito para facilitar a vida deles, não uma questão de sobrevivência como tentavam pintar. Durante o intervalo, encontrei meu tio João no corredor. Ele havia sido chamado como testemunha neutra. Seu pai sempre foi um homem, orgulhoso demais, disse ele, oferecendo-me um cigarro que recusei. Quando você saiu de casa e conseguiu se virar sozinho, ele interpretou como se você não precisasse dele. Em vez de orgulho, sentiu-se diminuído. E isso justifica tentar tirar minha casa? Não justifica, suspirou tio João. Mas explica. As pessoas fazem coisas terríveis quando se sentem ameaçadas em seu próprio valor. Na última audiência, o juiz Cláudio Mendonça entrou na sala com expressão severa. Folheou seus documentos por alguns minutos em silêncio, enquanto todos aguardávamos, tensos. Este tribunal, começou ele finalmente, não tem por função resolver desavenças familiares ou equilibrar percepções de injustiça do passado. Nossa função é aplicar a lei. E neste caso específico, a lei é clara. Ele olhou diretamente para mim. A casa em questão pertence legalmente ao réu, Sr. Paulo Silva. Não há ambiguidade sobre esse ponto. Senti meus ombros relaxarem pela primeira vez em meses. O juiz continuou. No entanto, gostaria de fazer uma observação. Famílias são construídas sobre mais do que obrigações legais. São construídas sobre confiança, respeito mútuo e comunicação honesta. Vejo pouco disso neste caso. Ele olhou para todos na sala. Minha sentença é que o imóvel permanece propriedade exclusiva do Sr. Paulo Silva e as custas processuais serão pagas pela parte autora. Quando o martelo bateu, não senti alegria, não senti triunfo. Senti um vazio profundo, como se tivesse vencido uma batalha, mas perdido algo muito mais valioso no processo. Olhei para meus pais e minha irmã do outro lado da sala. Éramos estranhos agora, unidos apenas por um sobrenome e memórias cada vez mais distantes. O juiz estava certo. Eu havia mantido minha casa, mas a que custo? A família que eu conhecia, por mais imperfeita que fosse, estava despedaçada. E reconstruir aqueles laços seria muito mais difícil do que construir 4 paredes e um teto. A decisão judicial provocou ondas de choque através da família. Márcia saiu do tribunal em lágrimas, carregando o pequeno Lucas nos braços. Minha mãe não olhou para mim. Meu pai, pela primeira vez, parecia pequeno, encolhido pelo peso do próprio orgulho. Saí sozinho, da mesma forma que entrei. Mas algo dentro de mim havia mudado. Um laço se rompera. O vínculo que passei a vida tentando preservar agora era apenas fios de memória. Voltei para casa em um estado estranho de entorpecimento. Não era vitória. Não era derrota. Era como acordar de um sonho longo e confuso, sem saber exatamente o que era real. Abri a porta do meu sobrado na muca e olhei para ele com outros olhos. Este lugar que tanto suei para conquistar, agora carregava o peso de uma família despedaçada. Nas semanas seguintes não tive notícias deles, nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de explicação ou pedido de desculpas. Voltei à rotina do trabalho, mas algo havia mudado. Os colegas notaram meu silêncio, minha distração. Ricardo, meu chefe,
Chamou-me para um café. Tudo bem com você, Paulo? Parece que carrega o mundo nas costas. Contei a ele uma versão resumida da história. Ele me ouviu sem interromper, mexendo sua colher no café já frio. Sabe, disse ele finalmente. Meu pai costumava dizer que família é como um espelho. Quando quebra, é possível colar os pedaços, mas você sempre verá as rachaduras. Acha que não tem conserto? Não disse isso, só que nunca será como antes, e talvez isso não seja de todo ruim. Vi no Facebook que Márcia havia se mudado para a casa da nossa tia Lourdes em Campinas. Ela publicava frases enigmáticas sobre traição e como o sangue não significava lealdade. Não respondi. Não podia. Bloqueei-a depois da terceira indireta, incapaz de lidar com mais drama. Passei aquelas semanas fazendo pequenas reformas na casa, pintando, jardinando, trocando algumas tomadas queimadas. Era minha forma de recuperar o espaço, de marcá-lo novamente como meu. Comprei plantas para a varanda, montei uma pequena horta nos fundos. Cada melhoramento era uma afirmação. Esta casa é minha, conquistei-a justamente. Mereço estar aqui. Mas a paz não é instantânea. É algo que você reconstrói, tijolo por tijolo, assim como uma casa. Em uma tarde de sábado, enquanto podava o pequeno limoeiro que plantei nos fundos, recebi uma visita inesperada. Era tio João, com uma garrafa de cachaça artesanal debaixo do braço. Vim ver como está o sobrinho, disse ele sem cerimônias, e trazer um remédio para a alma. Sentamos na varanda bebendo devagar, observando a rua tranquila. As crianças jogavam bola na calçada da frente. Alguém assava churrasco, algumas casas adiante. Uma normalidade que parecia quase ofensiva depois de tudo que aconteceu. Eles estão falando comigo de novo, comentou tio João depois do segundo copo. Seu pai está mais calado do que nunca. Sua mãe chora quando ninguém está olhando. E, Márcia? Márcia é como seu pai, orgulhosa demais para admitir quando está errada. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo os sons do bairro. Um carro passou tocando samba antigo. Um cachorro latiu em resposta. Sabe, continuou tio João, seu avô Geraldo passou por algo parecido. O irmão dele, meu tio Augusto, tentou tomar a casa que ele construiu quando sua avó ficou doente. Dizia que precisava do dinheiro para o tratamento dela. Aquilo me surpreendeu. Nunca tinha ouvido essa história. E o que aconteceu? Seu avô resistiu. Disse que venderia um terreno que tinha no interior. Mas a casa onde criou os filhos era sagrada. Causou uma ruptura na família que durou anos. Ele tomou mais um gole. Mas o tempo é um remédio estranho, Paulo. As pessoas mudam, envelhecem, ganham perspectiva. Está dizendo que devo perdoar? Estou dizendo que o rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Ele sorriu fracamente. Mas também não sou eu que quase perdi a casa. Às vezes, nos meses que se seguiram, eu sentava na varanda com uma cerveja, olhando para a rua, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se eles tivessem pedido, não exigido. Se tivessem me respeitado, não assumido que eu lhes devia algo. Mas arrependimentos são apenas sombras, e eu estava cansado de persegui-las. No aniversário do meu sobrinho Felipe, enviei um presente pelo correio, um kit de ciências que achei que ele gostaria. Não fui convidado para a festa, mas recebi uma foto dele sorrindo com o presente, enviada pela minha mãe. Era a primeira comunicação direta dela em 4 meses. Apenas a foto, sem mensagem. Mas era algo. Na semana seguinte, recebi uma mensagem de texto do meu pai. Curta, como tudo que ele dizia. O telhado da casa da sua mãe está com goteira. Você conhece alguém que conserta? Poderia ter ignorado. Parte de mim queria fazer exatamente isso, mas respondi com o número do Zé, um pedreiro que havia me ajudado com algumas reformas. Meu pai apenas respondeu, obrigado. Eram pequenos passos. Tímidas tentativas de reconexão. Não havia pedidos de desculpas grandiosos. Não havia reconciliações, dramáticas como nos filmes.
Apenas migalhas de comunicação, frágeis pontes sendo reconstruídas sobre um abismo de mágoa. Comecei a perceber que família não é algo fixo e imutável. É uma relação em constante negociação, com limites que precisam ser estabelecidos e respeitados. Talvez agora, depois da tempestade, pudéssemos construir algo novo. Não baseado em expectativas não ditas ou obrigações impostas, mas em escolhas conscientes e respeito mútuo. A casa continuava sendo minha, mas já não era um campo de batalha. Começava a ser, novamente, apenas um lar. Alguns meses após o julgamento, recebi uma carta do cartório do tribunal. Ao ver o envelope oficial, meu coração acelerou. Por um instante pensei que meus pais tivessem apelado da decisão. Abri com mãos trêmulas, preparando-me para mais uma batalha. Mas não era isso. Era uma notificação sobre uma cláusula de restituição enterrada em um antigo testamento familiar, o do meu avô Geraldo. Ele havia deixado uma disposição estabelecendo que qualquer propriedade adquirida exclusivamente por esforço próprio, por um descendente direto, jamais poderia ser reivindicada pela família sob coerção. Nunca tinha sido usada antes, mas ainda era válida. Eu não apenas havia ganhado a casa, eu tinha um direito ancestral a ela. O velho sabia o que estava fazendo, murmurou o tio João quando mostrei a ele a carta, durante um de nossos encontros, de domingo que haviam se tornado rotina. Geraldo viu o próprio irmão perder tudo para a família e jurou que seus netos não passariam pelo mesmo. Era poético de certa forma. Meu avô, um homem que mal conheci, havia me protegido em silêncio através do tempo. Ele tinha entendido a importância da propriedade, de construir algo que ninguém pudesse tirar de você. Emoldurei uma cópia daquela cláusula e pendurei no meu escritório. Não por vingança, mas como um lembrete de que a justiça, embora lenta, nem sempre é cega. Naquela noite sonhei com meu avô. Estávamos em um terreno vazio, e ele me mostrava como assentar tijolos, suas mãos calejadas guiando as minhas. A base é o mais importante, Paulo, dizia ele no sonho. Se a base for sólida, a casa resiste a qualquer tempestade. Acordei com uma sensação estranha de paz, como se algo tivesse finalmente se encaixado no lugar certo. Passei o dia seguinte reorganizando meu escritório, onde encontrei uma foto antiga. Eu, aos 12 anos, sentado ao lado do meu avô em um banco de praça em Ribeirão. Ele sorria com aquele jeito quieto dele, um braço sobre meus ombros. Éramos parecidos, percebi pela primeira vez. O mesmo queixo, o mesmo olhar determinado. Na semana seguinte recebi um telefonema inesperado da minha mãe. Paulo, sua voz soava hesitante, como se esperasse que eu desligasse. Como você está, filho? A conversa foi breve, superficial. Falamos do tempo, do trabalho, nada de substancial. Mas era um começo. Antes de desligar, ela mencionou algo sobre a cláusula do testamento. Seu avô sempre disse que você era igual a ele, comentou ela. Teimoso como uma mula, mas justo até o fim. 3 semanas depois, meu pai me ligou pela primeira vez desde o julgamento. Foi uma conversa ainda mais curta e desajeitada. Ele não pediu desculpas, não explicitamente, mas convidou-me para um churrasco no domingo, só família, ele disse. Márcia não estará lá. Aceitei com reservas. Dirigi até Ribeirão naquele domingo, o coração pesado com expectativas contraditórias. A casa dos meus pais parecia menor do que eu lembrava. O jardim, antes impecável sob os cuidados da minha mãe, mostrava sinais de negligência. Havia menos flores, mais ervas daninhas. Meu pai estava na churrasqueira quando cheguei, virando pedaços de picanha com concentração excessiva. Nos cumprimentamos com um aperto de mão formal. Minha mãe me abraçou rapidamente, então voltou correndo para a cozinha para verificar a maionese. Foi um almoço estranho, repleto de silêncios desconfortáveis e conversas forçadas sobre assuntos seguros. Futebol, o tempo, a novela das 9. Depois de comer, meu pai me convidou para ver seu novo projeto no quintal, uma pequena oficina que ele estava construindo para guardar suas ferramentas. Peguei a ideia com seu avô, comentou ele,
mostrando-me as prateleiras que havia instalado. Ele sempre dizia que um homem precisa de um lugar só dele para pensar. Conversamos sobre madeira, ferramentas, técnicas de carpintaria, temas neutros, seguros, até que inesperadamente meu pai colocou a mão no meu ombro. Seu avô ficaria orgulhoso, disse ele olhando para o chão. Não só da casa, mas de como você lutou por ela. Não era um pedido de desculpas. Meu pai provavelmente nunca diria as palavras "me desculpe" em voz alta. Mas para um homem como ele, aquilo era o mais próximo que chegaria de uma admissão de erro. Aprendi com vocês, respondi, a lutar pelo que é meu. Ele assentiu, desconfortável com a emoção do momento, e rapidamente mudou de assunto para um vazamento que precisava consertar no banheiro. Mas algo havia mudado entre nós. Um pequeno reconhecimento, um tímido respeito. Alguns meses depois, Márcia me enviou uma mensagem. Ela tinha encontrado um apartamento melhor, mais próximo da escola de Felipe. As crianças sentem sua falta, escreveu. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era uma abertura. Convidei-os para um sábado na minha casa. Felipe correu pelo quintal, encantado com a pequena horta que eu havia plantado. Lucas, ainda bebê, engatinhou pela sala, explorando cada canto. Márcia estava diferente, mais calma, menos combativa. Talvez o tempo tivesse suavizado suas arestas também. Sua casa ficou bonita, comentou ela, observando as mudanças que eu havia feito. Aquela parede amarela dá vida ao ambiente. Obrigado, respondi. Significa muito ouvir isso. Hoje minha casa é mais do que apenas um abrigo. É um símbolo de perseverança, de limites, de valor próprio. Não busco mais validação daqueles que me negaram. Tenho aquilo a que realmente tinha direito. Não apenas a escritura de uma casa, mas a paz de saber que a conquistei, a mantive e a protegi daqueles que achavam que eu não lutaria. Meu avô Geraldo me ensinou, mesmo depois de morto, que algumas coisas são sagradas. Não porque sejam grandiosas ou luxuosas, mas porque representam nossa dignidade, nosso trabalho, nossa identidade. E que defender essas coisas não é egoísmo, é autopreservação. A família ainda está se reconstruindo lentamente. Há cicatrizes que talvez nunca desapareçam completamente. Mas há também um novo respeito nascido da tempestade que enfrentamos. E no fim das contas, talvez essa seja a base mais sólida sobre a qual reconstruir. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre mais forte que ilusões. Na varanda da minha casa, onde agora crescem jasmins e primaveras, pendura uma placa discreta entalhada em madeira. Foi um presente do tio João no meu aniversário. Nela, uma frase simples que meu avô costumava dizer: casa erguida com suor próprio é fortaleza contra qualquer tempestade. E é verdade. Aprendi que, às vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente dizer não e permanecer firme diante da tempestade que se segue.